Gente, então na parte anterior, parte 9, eu estava falando para vocês sobre a vida do Padre Antônio Vieira, e eu parei mais ou menos aqui, quando falando sobre a Inquisição, né? Que era uma forma de que a Igreja Católica encontrou de penalizar aqueles fiéis que não se adequavam às regras impostas no período da Contra-Reforma, né? Então, aqueles que insistiam em questionar, em colocar a ciência acima das coisas e outras coisas, eles passavam por um julgamento e poderiam não ser penalizados pela Inquisição. É, isso tudo, com certeza, vocês vão aprender um pouco mais profundamente em história. Mas, assim, essa Inquisição foi a que tirou os direitos do Padre Antônio Vieira de ser padre no Brasil. Então, o que ele faz? Como ele não pode ser padre no Brasil, ele vai para Roma tentar exercer o direito de padre. Mas, quando ele passa em Portugal, ele não é bem recebido. E aí, ele volta para a Bahia e morre em 1697 no Colégio da Bahia, em Salvador. Quais foram as obras do Padre Antônio Vieira? Ele fez profecias, cartas e sermões. Mas dentre as profecias, cartas e sermões, o que ficou mais famoso nesse período e na obra dele, foram os sermões. Os sermões eram escritos para ser proferidos nas missas, né, na igreja, e e aí ele falava sobre diversos assuntos que são considerados atemporais, né? Por isso a riqueza da obra dele, como corrupção, por exemplo, ambição, eram injustiças, são assuntos que até hoje eles são muito discutidos. Bom, dentre os sermões dele, o que chama bastante atenção, que sempre é cobrado nos vestibulares, tem dois, que é o sermão da sexagésima e o sermão do bom ladrão. No sermão da sexagésima, ele vai fazer uma crítica à forma como os padres proferiam seus sermões e tentar encontrar o motivo pelo qual a palavra de Deus não está dando mais frutos. E isso aí é uma expressão clara desse momento de crise, né, da igreja. Ele tenta entender por que os fiéis não são mais fiéis, não acreditam mais que Deus é a razão de tudo. Ele, como padre, tenta encontrar esse motivo, por que a fé entrou em decadência, e aí ele escreve esse sermão tentando justificar tudo isso. Bom, os sermões eram divididos em três partes principais, que era o introito, o exórdio. Esse introito, o exórdio, na estrutura do sermão, é aquele em que ele faz a apresentação, a introdução ao assunto, ele coloca o tema. O argumento, que é a maior parte do sermão, onde ele faz uma defesa de uma ideia com base na argumentação, e a peroração, que é a parte final, a conclusão do sermão. Eu coloquei aqui um resumo indicando toda essa estrutura do Sermão da Sexagésima, que foi pregado na Capela Real, em Lisboa, em 1665. Ele foi pregado a primeira vez lá. Bom, então, o Sermão da Sexagésima é dividido em 10 partes. Na parte 1, tem ali o introito, que é a apresentação da parábola, né? Onde ele vai dizer que todas as criaturas vão contra o semeador. Vai começar a falar um pouquinho dos empecilhos que quem quer levar a palavra de Deus aos outros enfrentam. Vai explicar essa parábola da Bíblia e dá exemplo das missões dos semeadores no Maranhão. Lembra que ele teve na vida dele que ir para o Maranhão, né? Ele foi chefe de uma missão no Maranhão. Nessa missão, ele vai trazer isso para o sermão, contando quanto foi difícil, quantos empecilhos eles tiveram lá. Depois, deixa eu tirar os questionamentos sobre o que o semeador deve fazer diante de tantas armações. Aí ele fala, mas o que o semeador deve fazer diante de tantos empecilhos? E aí ele vai tentando desvendar essa parábola na parte 2, né? Falando que a palavra de Deus poderia cair nos espinhos, nas pedras, enfim, em vários, que é tudo metáfora, na verdade, para mostrar que são vários tipos de corações humanos em que a palavra de Deus cai. E por aí vai, não vou ler todas as partes, porque ele é bem grande, mas eu deixo aqui esse resumo do sermão para vocês estudarem e fazer os exercícios, tá?